Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e mais um da série O Evangelho e Autotransformação. Hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus e também sobre os primeiros movimentos da pregação dele, da missão, do exercício da missão dele junto aos apóstolos. Em primeiro lugar, nós temos que fazer duas perguntas básicas. Jesus, dentro da teologia dogmática cristã, ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus representava o Filho, portanto, Jesus era o próprio Deus. Ora, não é estranho Deus personificado num homem descer ao ponto de poder ser tentado por uma criatura que foi criada por ele mesmo? Estranho isso, né? É uma peça teológica que eu acho que não tem razão de ser, que foi interpolada lá nos textos do Novo Testamento com o passar dos séculos, e hoje, dentro dessa nossa linha de estudar o Evangelho à luz de um processo de autoconhecimento, de transformação moral e retirando conteúdos psicológicos para tanto, a gente vai fazer a abordagem desse capítulo. Bom, em primeiro lugar, conceituemos então a palavra diabo. No Antigo Testamento, ela é representada pelo vocábulo Satanás, que é um vocábulo até de origem persa, das tradições religiosas persas antigas. E isso foi sendo passado de escrito a escrito, até que chegou-se então no Novo Testamento, traduzido para o grego, e foi traduzido por diabo. Uma coisa é o diabo, outra coisa é os demônios, como nós vamos ver daqui a pouco. O diabo nada mais é, nada menos é do que traduzindo-se o opositor, a oposição, o outro lado de alguma coisa. E é nesse sentido que nós vamos começar a andar. Então, dentro desse processo da tentação de Jesus, nós podemos ver que uma simbologia muito forte. Jesus representando a individualidade do ser humano, esse ser espiritual, o próprio espírito imortal, a soma de todo o conhecimento imoral que já possui, e o diabo representando a prova, a personalidade, aos nossos instintos primitivos ainda. Então nós podemos fazer essa colocação simbólica antes de começarmos a desenvolver essa primeira parte. Em relação à palavra demônio, que é diferente da palavra diabo, porque diabo é a personificação do mal através da ignorância ou através da premeditação, da maldade, da vingança, né? Que vem através do orgulho e do egoísmo em níveis bem críticos. A palavra demônio, ela significa um gênio, um espírito. E no Novo Testamento não é diferente. Um espírito pode ser imundo, como está narrado em algumas passagens do Evangelho, espíritos impuros, que podem ser ignorantes ou maus, como ele pode ser santo. Pode ser um espírito superior, tanto que nas traduções, segundo Carlos Juliano Torres Pastorino, na sua tradução do Novo Testamento, a expressão um Espírito Santo, ela vem com um artigo indefinido. Quer dizer, é uma individualidade, é um espírito superior, é um espírito bom de forma genérica. Então nós vamos vendo que o demônio, ele não é um ser criado para o mal, mas ele é apenas um espírito num grau evolutivo qualquer. E o Espírito Santo ainda, quando em missão na Bíblia, ele recebe o nome de anjo, porque anjo significa
mensageiro. Visto isso, dentro da simbologia proposta, está lá no Evangelho de Mateus, quando o diabo, esse opositor, né, essa simbologia da prova ao nosso instinto primitivo, aos nossos instintos primitivos, ele primeiro pede que Jesus transformasse pedras em pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Então essa é uma simbologia muito forte de três degraus pelos quais nós vamos passar. Esse é o degrau do egoísmo, ou seja, transformar pedras em pães, querer tudo de bom para si mesmo. Então, e Jesus tendo se recusado a fazer isso, então o diabo leva para o pináculo do templo de Jerusalém e pede para que ele pule de lá, pois que se ele realmente era o que ele era, o Messias, com certeza os anjos o segurariam na sua queda. Então, essa é a simbologia da vaidade. Essas nossas tendências instintivas, primitivas, nos testando a sermos vaidosos, a superestimarmos as nossas capacidades e a nos superestimarmos diante da lei de causa e efeito. No terceiro degrau, o diabo leva para o alto de uma montanha e oferece todo aquele mundo, todo aquele conjunto de coisas para o próprio Jesus. E Jesus recusa, e o diabo então se afasta, e Jesus é tomado pela presença dos anjos. O que significa essa simbologia? Nesse terceiro degrau seria a ambição desregrada, o querer tudo, o querer monopolizar tudo. E a nossa personalidade atual, movida pelos instintos primitivos e querendo que nós desenvolvamos essa ambição desregrada do querer ter sem ser algo de bom. Querer possuir algo material sem ser algo melhor para poder usar esse algo material de forma mais conveniente. Então, na segunda parte do nosso vídeo, nós temos então a pregação. Em que se baseia essa segunda parte? Que conteúdo espiritual e psicológico nós podemos tirar dela? Me parece que, de acordo com o Evangelho de Lucas, Jesus já tinha começado a sua pregação antes mesmo de convocar os seus primeiros discípulos ou apóstolos. E então ele encontra Pedro e André lançando as redes ao mar, mas sem sucesso algum na pescaria. Eles já estavam ali há um bom tempo e eles não conseguiam pegar peixes. Então Jesus diz para eles se deslocarem para determinado ponto e lançarem as suas redes, porque ali haveria peixe. No princípio eles parecem até duvidar um pouco, mas eles resolvem seguir a orientação de Jesus. Isso é uma simbologia muito forte. Por quê? Por que eles resolvem seguir a orientação de Jesus? Porque simplesmente ele não era mais um homem tão desconhecido. Eles que com certeza já tinham ouvido falar de João Batista, de toda aquela pregação, e o próprio Jesus reproduzindo a parte da pregação de João Batista sobre o arrependimento, sobre a metanoia, que vimos no vídeo anterior, né? E convocando para que as pessoas realmente se modificassem e pudessem participar desse banquete no reino de Deus ou no reino dos céus. Então Jesus não era mais um desconhecido para aqueles homens, porque essa passagem, a princípio, ela pode denotar que aquelas pessoas, como Tiago, João, Pedro e André, eles que foram os primeiros apóstolos, né, a serem convocados por Jesus, pode dar uma
ideia de que eles simplesmente largaram tudo e foram seguir um homem desconhecido por causa do seu poder. É uma coisa meio mítica, né? Claro que nós estamos falando de um livro religioso, de um livro que tem muita ênfase no mito. Mas a grande verdade é que eles já deviam ter entrado em contato com a pregação de João Batista, como eu falei ainda há pouco, e com certeza já conheciam aquele homem e devem ter ficado até lisonjeados, devem ter ficado muito felizes por terem o merecimento e a honra de terem sido convocados por ele. Então essa simbologia da rede que eles jogavam ao mar sem sucesso significa os esforços que nós direcionamos sem a devida pesquisa, sem a devida qualidade de intenção, para que nós possamos trocar por palavras mais fáceis. São os esforços, são as energias que nós gastamos em vão com atitudes menos dignas em nossa vida, baseadas em intenções menos dignas, que, obviamente, não vão acarretar sucesso para nós. Então, Jesus, se essa passagem foi verdadeira e realmente aconteceu, ele era possuidor de clarividência, ele podia ver além no tempo e no espaço. No caso dele era uma faculdade anímica, era dele mesmo, mas na simbologia nós podemos entender que é o nosso inconsciente profundo, é a marca divina dentro de nós, nos ensinando, através da intuição, a nos direcionarmos, a jogarmos a rede de uma forma mais apropriada, a fim de que possamos, então, poder colher os peixes, poder pescá-los e para a nossa subsistência. No caso aqui, a subsistência mental, essa nossa transformação que nos leva a níveis superiores de consciência. Então, eis a simbologia. E Jesus convocando esses primeiros apóstolos, e ele disse a Pedro: eu vos farei pescadores de homens. O que seriam os pescadores de homens? Eles que já eram pescadores, que já tinham essa profissão, é uma simbologia perfeita para exprimir a pregação daquilo que a gente aprende, mas só se pode vivendo. Nós só podemos ser realmente pescadores de homens, só podemos ser exemplos que vamos causar boas intuições naqueles que nos ouvem e principalmente observam os nossos exemplos, se nós estivermos preparados para tal. E esse preparo é feito através da prática do bem, que não é apenas uma caridade do dar algo que nos é supérfluo, mas é de ser alguém melhor para oferecermos algo melhor para a sociedade como um todo e, sobretudo, para as pessoas que estão mais perto de nós. Então, essa pesca, essa pescaria de seres humanos, ela depende do grau de comprometimento que nós temos com a prática do bem. E falando em prática do bem, que começa por nós mesmos, nós precisamos desenvolver o auto-amor, porque é o auto-amor que vai fazer com que avaliemos melhor o amor ou o pretenso amor que nós sentimos pelo nosso semelhante. Então, a partir daí, estava inaugurado o apostolado de Jesus através dessa convocação, que aparentemente parece ser assim instantânea, mas que com certeza foi um processo que veio madurando dentro desses espíritos que já estavam preparados para tal missão antes mesmo de virem ao corpo físico. E levando-se em conta que nós temos a mesma timidez diante dessa convocação diária que a lei divina nos faz a nos melhorarmos, assim como Pedro, que ficou relutante em determinar com aquela presença tão importante que era de Jesus, nós também ficamos relutantes muitas vezes nas situações da vida, quando a lei divina nos chama
ao testemunho dentro da família, no trabalho, na via pública ou em qualquer lugar onde nós estejamos agindo. Nesse vídeo, ficamos por aqui. Se você gostou, curta, comente e compartilhe para que o nosso canal possa crescer. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber informações a respeito de vídeos novos. Muito obrigado por você que me acompanhou até o final desse vídeo. Muita paz, saúde e realizações.